Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar, canal 25 da NET. Um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho. A partir de agora, você vai poder acompanhar as principais notícias do esporte, os assuntos de destaque no futebol pelo Brasil e pelo mundo. Aqui em Alagoas, o encerramento da preparação dos nossos clubes para o meio de semana decisivo, em duas frentes, na Copa do Nordeste e também no Campeonato Alagoano. Daqui a pouco você vai saber como foi o último dia de trabalhos do CRB, como será justamente esse último dia de preparação para o duelo contra o Bahia, duelo decisivo para as pretensões de classificação do CRB para a segunda fase da competição. O Cururipe que esta noite recebe o poderoso Sport no Gerson Amaral. E daqui a pouco também nós vamos trazer detalhes do duelo decisivo, a primeira partida da final do primeiro turno do Campeonato Alagoano entre CSA e Asa esta noite no estádio Rei Pelé. Notícias do futebol pelo Brasil, tivemos rodada da Copa do Nordeste sendo iniciada ontem com duas partidas. A Liga dos Campeões da Europa daqui a pouco é assunto também aqui no Canal Esportes. As manchetes da Gazeta, 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. Você daqui a pouco vai saber o que está rolando justamente nas manchetes da Gazeta na manhã desta quarta-feira. Pois é, o Canal Esportes desta quarta-feira está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Continue conosco, voltamos já. Cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré. Pelo comichão, vem. O lado da razão e o lado da emoção foram atendidos. Novo Honda Fit. Pense, compre um Fit. Não pense, compre um Fit. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar. E a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Onde você estiver, vai estar conectado à verdadeira informação. A Gazeta de Alagoas lança sua nova plataforma de assinatura digital. Pelo seu dispositivo móvel, baixe o aplicativo e aproveite o maior conteúdo jornalístico de Alagoas. Muito mais interatividade, conteúdos especiais, mas com o respeito e a credibilidade jornalística de sempre. Faça já a sua assinatura e tenha sempre a melhor informação em suas mãos. Gazeta de Alagoas, evoluindo a informação. Valeu, então. Estamos agora sim, começando o Canal Esportes depois do rápido intervalo. Olha, lembrando para você que neste exato momento nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação variada da nova TV Mar. Não perca tempo, tá certo? Acesse justamente o portal Gazeta Web, fique bem informado e que lá você também pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25.
O aplicativo ITV Mar dá para você a condição de poder acompanhar também a nossa programação pela internet através do seu aparelho celular, nos sistemas Android e iOS. Baixe o aplicativo e também acompanhe toda a programação variada da nova TV Mar. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar, né? tvmar.br, né? Aliás, .tv.br, esquecia. Todo dia falando, eu esqueci. Pois é, tô ficando doido. É a idade. Canalesportes@tvmar.tv.br. E aqui tem isso não. Quando o cara erra mesmo, tá no programa ao vivo, não tem problema nenhum. Vai seguindo o jogo. O 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. E nós temos, através do YouTube, o nosso canal, onde você pode acompanhar todos os programas na íntegra, já apresentados aqui pela TV Mar Canal 25, já exibidos. Esse Canal Esportes, por exemplo, em mais uns 40 minutos, 1 hora, ele já estará à disposição para que você que perdeu o início do programa possa acompanhar justamente a nossa programação, tá certo? Tudo também na maior qualidade, em alta definição, para que você possa receber a notícia e que acompanhe com mais precisão o trabalho que é desempenhado aqui pela TV Mar Canal 25 e por seus profissionais. Daqui a pouco nós vamos trazer manchetes da Gazeta aqui no Canal Esportes. Ontem nós tivemos uma oportunidade de participar da 15ª edição, né? 15ª edição, né? Envolvendo a presença de estudantes na UFAL. Eu tive a oportunidade de ministrar, ser um dos palestrantes, ao lado do Alberto Oliveira e ao lado da Charlene Araújo, companheiros da Crônica, e ministrar a palestra para os estudantes de jornalismo da UFAL. Acabou sendo bastante positivo. Eu até postei através do meu Facebook, nas redes sociais, esta situação, porque muitos temas de interesse para aqueles que começam justamente na comunicação e que querem entrar no processo da comunicação esportiva, eles precisavam desse feedback de quem já está na área. Todos sabem que é muito importante a teoria, mas quando você começa a viver a coisa de uma maneira de fora, de dentro para fora, né, do que você acompanha muitos anos na faculdade, você vê que em determinados momentos a situação é diferente. Então nós tivemos essa oportunidade, né, de ministrar palestra ontem ao lado do Alberto Oliveira e da Charlene Araújo para os estudantes, né, de jornalismo da UFAL. Foi bastante positivo esse encontro realizado ontem à noite no auditório, né, da reitoria lá na UFAL, ali próximo ao aeroporto, né? Então, foi muito fantástico esse contato com os alunos e eu agradeço mais uma vez o convite por participar de um momento como esse, falar de comunicação e esportes, tá certo? Tem que abrir o programa falando disso, com esse agradecimento, porque é muito importante destacar o carinho das pessoas e a vontade de querer aprender. E nós temos a obrigação de passar a notícia, né? E mostrar também o que é fato, a realidade, para aqueles que começam e querem ingressar justamente na carreira esportiva aqui no nosso estado. E nós temos sim, viu, um quadro muito bom de profissionais aqui no nosso estado. Nós temos excelentes profissionais. Nós estamos à frente de outros estados que muitas vezes têm até uma certa evidência, eu poderia dizer, bem mais destacada na condição do nosso estado, mas eu posso dizer que nós não deixamos a desejar profissionalmente a nenhum outro estado da região Nordeste, e posso até arriscar que nós não ficamos também muito atrás do nível dos profissionais que nós temos em outras cidades aqui no país, porque nós temos profissionais de qualidade e pode ter certeza que Alagoas tem esse reconhecimento lá fora também. É só você observar as transmissões que são feitas. Hoje o Esporte Interativo Nordeste, ele vem proporcionando essa situação, garimpando vários profissionais de diversas cidades, e quando você chega justamente em determinadas cidades para acompanhar a transmissão através do narrador, o comentarista e o repórter que lá está trabalhando, dá para entender o nível que nós temos aqui em relação aos outros estados, principalmente da região Nordeste. Vamos começar aqui o programa trazendo gols. Ontem tivemos Liga dos Campeões da Europa. Muitos jogos não, fase decisiva da competição, né? Antes de falarmos e mostrarmos os gols, né? Até porque tivemos o Real Madrid conquistando classificação e o Porto também, né?
nas partidas realizadas ontem, mas vamos falar um pouco também da situação que nós vamos agora trazer aqui na sequência, em termos de Libertadores da América. Tivemos alguns jogos sendo realizados ontem, não teve clube brasileiro entrando em campo, tá certo? Mas nós vamos passar justamente os resultados dos jogos de ontem da Libertadores, para você em casa ficar bem informado e, claro, acompanhar como anda o processo, até porque nós temos clubes brasileiros na disputa, apesar de não terem entrado em campo, mas teve clubes que acabaram entrando e nós vamos trazer os resultados para você a partir de agora. Vamos ver. Os resultados de ontem, na terceira rodada da fase de grupos: Universitário Sucre 0, Huracan da Argentina 0, Montevideo Wanderers do Uruguai venceu o Palestino do Chile por 1-0. O Racing perdeu em casa por 2-1 para o Sport Cristal e o Guarani do Paraguai aplicou uma goleada no Deportivo Táchira pelo placar de 5-2. Tivemos também pelo Campeonato Paulista esses jogos ontem: o Rio Claro enfrentando o RB Brasil. Venceu o RB Brasil, na verdade, jogando fora de casa, acabou conquistando essa vitória em cima do Rio Claro pelo placar de 1-0. A Penapolense venceu o Linense pelo placar de 3-1 e o Bragantino venceu o Marília pelo placar de 1-0. Tivemos também a vitória do 15 de Piracicaba, 2-1 em cima da Portuguesa. São os resultados de ontem no Campeonato Paulista. Ainda falando da Libertadores, né, nós abrimos aqui o programa destacando a Libertadores. Vamos dar uma olhada então como ficou a situação de momento depois de alguns jogos realizados ontem e os jogos seguintes desta fase de grupos da competição. Vamos dar uma olhadinha. No grupo 1, Santa Fé é o líder com 6 pontos, o Colo-Colo do Chile também tem 6, está na segunda colocação, isso aí nos critérios. O Atlas tem 3 pontos e o Atlético Mineiro ainda não pontuou. O Santa Fé hoje é o líder com 6 pontos e ainda tem um jogo a menos. Nós vamos mostrar os jogos da sequência desse grupo para você ter uma ideia como vai justamente ficar a situação. Como o Colo-Colo ontem do Chile venceu o Atlas pelo placar de 2-0, né? O jogo, na verdade, aliás, esse jogo foi realizado no dia 4, ou seja, na semana passada. Nós vamos ter nesta quarta-feira, aliás, na próxima quarta-feira, né, dia 18, não agora, dia 18, o Santa Fé enfrentando o Atlético Mineiro às 10 da noite. No grupo 2, o Corinthians é o líder, tem 6 pontos, o segundo, o São Paulo com 3, o São Lourenço também tem 3 e o Danúbio é o lanterna, ainda não pontuou na competição. Na próxima rodada, terça-feira, dia 17, o Danúbio joga contra o Corinthians e o São Paulo enfrenta o São Lourenço no Morumbi, na quarta-feira, dia 18, na outra semana. No grupo 3, Universitário Sucre, que ontem jogou, tem 5 pontos. O Huracan, que jogou ontem também, é o segundo com 3. O Cruzeiro não entrou em campo, tem 2 pontos. E o Mineiros de Guaiana é o quarto colocado, lanterna do grupo, com 1 ponto. Aí sim, tivemos esse resultado. O Universitário Sucre 0 com o Huracan 0-0. E na próxima quinta-feira, de amanhã a 8, né, o Mineiros de Guaiana vai enfrentar o Cruzeiro na sequência da rodada da Libertadores. Pelo grupo 4, o Emelec tem 6 pontos, é o líder. Na segunda colocação, o Internacional com 6. Em terceiro, Universidade de Chile tem 3 pontos. E o The Strongest da Bolívia também tem 3 pontos. Essa é a situação do grupo 4. Nós teremos na próxima quarta-feira, de hoje a 8, o Emelec enfrentando o Internacional, o The Strongest enfrentando a Universidade do Chile, também na próxima quarta-feira. No grupo 5, o Boca é o líder com 6 pontos, o Montevideo Wanderers tem 6 também, é o segundo colocado, tem um jogo a mais, né, na verdade, mas permanece como segundo. O Palestino é o terceiro, tem 3 pontos e o Zamora ainda não pontuou. Você vai ver que ontem tivemos um jogo, né, relacionado a esse grupo. O Wanderers venceu o Palestino pelo placar de 1-0 e o Boca vai jogar contra o Zamora hoje, às 8 da noite, no temido estádio La Bombonera. No grupo 6, o Tigres é o primeiro colocado, tem 4 pontos. O San José da Bolívia é o segundo, tem 3. O Juan Aurich tem 3 pontos também e é o terceiro colocado. E o River, muito mal das pernas, é o lanterna do grupo, mas ainda há possibilidade de recuperação nesse grupo 6. Os jogos seguintes, hoje nós teremos o São Lourenço enfrentando o Tigres. E o Juan Aurich joga amanhã
contra o River Plate no Elias Aguirre. No grupo 7, o Estudiantes tem 4 pontos, é o líder do grupo. O Libertad é o segundo colocado também com 4 pontos, nos critérios a ordem é justamente essa. O Atlético Nacional da Colômbia é o terceiro colocado com 2 pontos e o Barcelona do Equador ainda não pontuou. Teremos ainda, nesta quarta-feira, o Barcelona enfrentando o Nacional da Colômbia. E o Libertad joga amanhã contra o Estudiantes. E finalmente, no grupo 8, o Racing é o líder com 6 pontos. O Sporting Cristal tem 5, é o segundo colocado. O Guarani do Paraguai é o terceiro com 4. E o Deportivo Táchira tem apenas 1 ponto. Os jogos seguintes desse grupo, tivemos ontem já o Racing em cima do Sporting Cristal, né? O Racing perdeu para o Sporting Cristal pelo placar de 2-1 e o Guarani venceu o Deportivo Táchira pelo placar de 5-2. Essa, pelo menos, é a situação atual no raio-x da Libertadores da América, tá certo? Vamos acompanhar aqui na sequência do programa, trazer gols. Ontem nós tivemos na Liga dos Campeões da Europa o Real Madrid jogando contra o Schalke 04. Já tinha, inclusive, conquistado um resultado, eu poderia dizer assim, de muito conforto. Mas a situação em termos de desempenho em campo não deixou muitos atletas do Real Madrid satisfeitos não. Jogando em casa, todo mundo pensava, o Real Madrid vai dar mais um show, vai atropelar. E não foi isso que a gente viu, não. Não foi essa situação que nós tivemos a oportunidade de ver ontem entre essas duas equipes. Então nós vamos ver os gols a partir de agora, dessa partida para lá de movimentada, com imagens do Globoesporte.com. Real Madrid que conquistou a classificação, mas foi sofrida a coisa. Vamos ver. Já temos imagens do primeiro tempo. O Schalke 04 vai abrir o placar aos 20 minutos. Barneta cruza, o Huntelaar deixa passar e o Fuchs bate bonito para fazer 1-0 para o time alemão. Logo no início do jogo, o Schalke já foi para cima. Uma bonita jogada finta ali do Huntelaar. O chute forte. O Cacilhas chegou a espalmar, mas a bola foi para dentro do gol. Aí o Cristiano Ronaldo entra em ação e empata o jogo de cabeça. Após o cruzamento do Toni Kroos no escanteio. Comemorou com raiva o gajo português. Veja toda a movimentação do Ronaldo, até a cabeçada certeira. Esse era o gol de empate do Real Madrid. O Schalke precisava da virada e foi para cima. Veja que lance curioso, agora o Huntelaar vai dividir com o Cacilhas e a bola vai passar pertinho do gol, quase o segundo. O Schalke queria o segundo gol e foi para cima. Nesta jogada o Huntelaar pega de primeira e a bola acerta o travessão. Bonito chute do jogador holandês. Veja de novo. A bola acerta a forquilha lá, a junção da trave com o travessão. O prêmio viria mais tarde. Cacilhas vai dar rebote. Huntelaar vai fazer o gol do Schalke 04. 2-1 nesse momento para o time alemão. Veja o replay, a bonita jogada. O Meyer vai bater cruzado. Espalma o Cacilhas e o Huntelaar bota para dentro do gol. Mas o Coentrão vai cruzar para o Cristiano Ronaldo empatar mais uma vez ainda no primeiro tempo. Cabeçada forte do português e a comemoração característica dele. Veja de novo o Coentrão cruza e o Ronaldo cabeceia. Agora toda a movimentação do camisa 7 até a cabeçada forte para o empate do Real Madrid. Agora já no início do segundo tempo, Benzema pega dentro da área, se livra de 2 marcadores e faz o gol do Real. Bonito gol do camisa 9. Nesse momento, o Real Madrid vencia por 3-2. Veja no replay a bonita jogada do francês. Ele se livra de 2 jogadores e chuta bonito para vencer o goleirão. Aí o Schalke tinha que correr atrás do prejuízo e o Sarré vai fazer o gol, batendo colocado. Bonito chute do Sané, veja que ele se livra da marcação e bate colocado. Bonito gol do camisa 19. E o Schalke ainda viraria a partida com mais um gol de Huntelaar, entrando na área e batendo forte para vencer o Cacilhas. Huntelaar de novo fazendo 4-3, um placar que ainda dava a classificação para o Real Madrid. O Schalke ainda teria 2 boas oportunidades de fazer o 5º gol, mas o Cacilhas, você vai ver aí, salvou o time do Real Madrid. E é isso, o Real... Pois é, você pode acompanhar justamente esses momentos, né? Você viu que
O Schalke, ele foi eliminado, mas saiu de cabeça erguida da competição, porque analisando os times, o Real Madrid, o elenco do Real Madrid sobra em relação ao Schalke 04. Então, a situação para que nós mostrássemos em termos de detalhe mesmo desse jogo foi justamente essa. E o Real Madrid só conquistou essa classificação porque venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-0. Né? Então, venceu lá na Alemanha. Se não fosse isso, a situação era justamente essa. Tá aqui o resultado do primeiro jogo, lá na Alemanha, 2-0 para o Real Madrid. Todo mundo achava que o Real Madrid ia ter uma vitória e uma classificação mais tranquila no segundo jogo, mas não foi isso que aconteceu. Tá aqui o Schalke venceu pelo placar de 4-3. Quem não gostou muito do resultado foi o Cristiano Ronaldo, que depois do jogo disse que não vai falar mais a respeito do time, do rendimento do time até o final da temporada. Então, é uma situação que não agradou ao melhor jogador do planeta, Cristiano Ronaldo, que foi mais uma vez decisivo, com 2 gols de cabeça, para poder deixar o Real Madrid ainda presente nesta competição. O Porto jogou contra o Basel, tinha conquistado também um resultado muito bom no primeiro jogo e ontem voltou a vencer. Vamos ver a partir de agora detalhes desse jogo que acabou movimentando também, né? Mais um jogo da rodada, dessa rodada de oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Já estamos com imagens do primeiro tempo, logo aos 13 minutos. Falta de Samuel em Telo. E aí o Brahim vai fazer isso. Cobrança perfeita, bonita. 1-0 Porto sobre o Basel. O goleirão nem se mexeu, nem foi pra bola. Só esboçou uma reação. Aí aos 17 minutos da primeira etapa, o goleirão Fabiano sai da área e acaba se chocando com o lateral Danilo. Os dois ficam no chão, mas o brasileiro acabou levando a pior. A gente vê o Fabiano sentindo muito aí também. Mas agora no replay você vê que o ombro do goleiro Fabiano bate meio que no rosto ali do Danilo. A pancada foi forte, foi feia. O Danilo ficou sentindo muito, acabou tendo que ser retirado de maca e saiu do estádio de ambulância. Os torcedores aplaudiram muito o Danilo. Nesse momento o Porto vencia por 1-0. O Danilo que acabou sendo substituído pelo Martins. E aí já no segundo tempo, o Herrera vai fazer 2-0 para o Porto, chutando bonito de fora da área. Bonito chute do mexicano, vencendo o goleirão, fazendo 2-0 para o time português. Caminhava para uma vitória tranquila o time do Porto, aí o Casemiro fez essa pose de galã, mais uma falta e ele chuta lá de longe para fazer 3-0 Porto. Golaço do Casemiro. De novo no replay, cobrança forte, bonita, o goleirão foi para a bola dessa vez, mas não alcançou. Era o terceiro do Porto, que tinha fome para mais. Deu bobeira a defesa do Basel, ela sobrou para Abubakar, que foi levando, levou para a perna direita e bateu bonito no ângulo. 4-0 Porto, para finalizar o placar no Estádio do Dragão. 4-0 Porto, classificado para as quartas. Pois é, então vamos dar uma olhada como ficou justamente com os resultados aqui, botar na tela para você. O Real Madrid perdeu por 4-3 para o Schalke, mas havia vencido o primeiro jogo por 2-0. O Porto meteu 4-0 no Basel, como tinha já realizado o primeiro jogo e o empate já tinha acontecido, o Porto está classificado para a próxima fase da competição. Nós temos ainda situações a ser definidas nesta Liga dos Campeões da Europa. Nós vamos ter o duelo da volta ainda entre Paris Saint-Germain e Chelsea, primeiro jogo 1-1, e a segunda partida também de Shakhtar Donetsk e Bayern de Munique. Nós vamos colocar aqui do lado. Jogos serão realizados nesta quarta-feira. Chelsea e Paris Saint-Germain no estádio Stamford Bridge, casa do Chelsea, na Inglaterra. E na Arena de Munique, o Bayern vai jogar contra o Shakhtar. O Chelsea que precisa, nesse resultado, como nós já trouxemos aqui a situação do primeiro jogo, né, o confronto do primeiro jogo 1-1, uma simples vitória coloca o Chelsea classificado para a próxima fase. Tá? Mesma coisa acontece com o PSG. Só que o empate em 0-0 favorece a equipe do Chelsea pelo número de gols, pelo gol marcado na casa do adversário, ou seja, o gol marcado na França. Como vai jogar na Inglaterra, o 0-0 dá ao Chelsea a classificação para a próxima fase. A situação do Shakhtar com o Bayern é diferente. Como não teve gol no primeiro jogo e o empate, então é como se fosse uma partida nula, para você em casa entender. Quem vencer aí está classificado. Se tivermos empate com gols, o Shakhtar está classificado, por ter marcado gol na casa do adversário. E se o Bayern vencer, está classificado. Ou seja, quem vencer classificou, o empate
só favorece a equipe do Shakhtar Donetsk, porque se tivermos um outro 0 a 0, decisão por pênaltis. A situação também de mais um jogo que ainda falta ser concluído, aliás, de outros jogos, né, que faltam ser concluídos nas oitavas de final. Vamos mostrar aqui. O Manchester City perdeu em casa para o Barcelona por 2 a 1, e a Juventus vai ter o jogo da volta ainda contra o Borussia Dortmund, mas venceu em casa o primeiro jogo também 2 a 1. A partida da volta só está marcada para a próxima semana, Barcelona e Manchester City no Camp Nou, e o Borussia Dortmund vai jogar em casa na Alemanha contra o Juventus. Na próxima terça-feira, o Atlético de Madrid enfrenta o Bayer Leverkusen, primeiro jogo entre as equipes 1 a 0, o Bayer. E o Mônaco vai jogar contra o Arsenal, primeiro jogo entre as equipes. O Mônaco venceu pelo placar de 3 a 1, tem uma ótima vantagem para o duelo da volta, que será realizado na França, no estádio Saint-Louis. Vamos a um rápido intervalo agora. Próximo bloco, vamos trazer aqui no Canal Esportes mais notícias. Vamos falar da preparação dos nossos clubes. Tivemos ontem Copa do Nordeste, e a Copa do Nordeste que vai ter sequência neste meio de semana. Hoje à noite o Coruripe joga contra o Sport, amanhã o CRB enfrenta o Bahia. Duelo que interessa ao público alagoano pela presença dos nossos dois representantes. E também já nós vamos trazer detalhes da decisão, primeira partida da decisão deste primeiro turno do Campeonato Alagoano. Continue conosco, vamos a um rápido intervalo agora e voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Uso de faixas refletivas por motoristas prestadores de serviços de entrega. Instalação de semáforos alimentados por energia solar. Retirada de veículos abandonados nas vias públicas de Maceió. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos à sequência que é o Canal Esporte. Tivemos pelo Campeonato Paulista a abertura de mais uma rodada da competição, jogos sendo realizados ontem na 9ª rodada da primeira fase. Vamos dar uma olhadinha então no duelo entre Bragantino e Marília, trazendo o gol para você, o gol da vitória do Bragantino nesta rodada do Paulistão 2015. Vamos lá? Vamos voltar na tela então. Bola com Adilson Goiano, toque na frente. Vem o Bragantino. Boa bola para o Diego Maurício, olha o gol! Bonito! Gol! É do Bragantino! Diego
Diego Maurício. Olha como ele recebe essa bola. Ele sai, enfrenta o goleiro e o toque por cima do Rodrigo Cauchi, que ainda chegou a tocar na bola, mas não deu para evitar o gol. Bonito. O Bragantino faz o primeiro aos 22 minutos do segundo tempo. Diego Maurício, o artilheiro do time, faz. Diego Maurício, que hoje está no Bragantino, jogador que já passou por grandes clubes do futebol brasileiro, foi o autor do gol da vitória do Bragantino sobre o Marília. O jogo foi realizado no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Tivemos outros jogos também no Campeonato Paulista. Pois é, o 15 de Piracicaba, né? A vitória do 15 de Piracicaba em cima da Portuguesa. Vamos ver então os gols desse jogo. Assim você me quebra, hein, Bruno? Vamos ver. O ataque agora do 15, Paulinho. Tony disparou ali o Fernandes, carregou o lance para a linha de fundo, fez o cruzamento, Rony! Gol! De Piracicaba, Rony, aos 43 minutos, veja como avança o Fernandes, recebeu do Tony, com autoridade mandou na pequena área e um leve tapa na bola com o pé direito do Rony, tirando de qualquer chance do Rafael Santos. É gol no Barão de Serra Negra, é gol do 15, Rony batendo ali no distintivo, debaixo de chuva, um gol que lava a alma do torcedor do 15 nesse primeiro tempo em Piracicaba. Rony, 1 para o 15, 0 para a Portuguesa. Com Diego Silva, Tony. O giro feito para cima do Ferdinando. Que bola para o Rony. Para fazer, driblou o goleiro, foi para o chão. Rony, o árbitro vai marcar pênalti para o 15. Com 2 minutos exatos de jogo do segundo tempo, cartão amarelo mostrado para o goleiro Rafael Santos. Num lance inteligente demais do 15 de Piracicaba. Veja a bola que toca o Tony para o Rony. Ele sai com habilidade do Rafael Santos, que deixa o pé e acaba atingindo. Vamos rever por outro ângulo, olha. Pênalti em cima do atacante Rony, é pênalti para o 15 de Piracicaba. Rivelino Teixeira, o pênalti está marcado. Espetáculo de lançamento, realmente uma bola muito bem enfiada para o jogador Rony, pênalti indiscutível. Nada pôde fazer o Rafael Santos, claríssimo, muito bem marcado. A única reclamação do Toninho Cecílio, técnico do 15, é que deveria ter sido um cartão vermelho. Ele está falando que foi o último homem em situação de gol. Não, porque o Rony tirou de lado, então ele teria a oportunidade ainda de ter que criar a jogada. Isso é muito interpretativo. Então o cartão amarelo está de bom tamanho, vai. Na opinião, portanto, do técnico do 15, o Toninho Cecílio, foi um lance numa situação clara e manifesta de gol, envolvendo o Rony, o atacante do seu time, do 15, no caso, com o goleiro aí da Portuguesa, o Rafael Santos. Aí a reclamação continua por parte do Toninho Cecílio. O árbitro mostrou apenas o cartão amarelo para o goleiro da Portuguesa e o Toninho até agora está inconformado. Quer ver, Jorge Vinícius, se a gente recuperar a imagem, ele, quando ele tira do goleiro, ele joga para a lateral. Ele não vai direto pro gol, ele joga para lateral. A imagem é muito clara, ó. Ele vai tirar do goleiro, sofre o pênalti e joga para lateral. Muito claro, ó. O 15 de Piracicaba tem a chance de ampliar o marcador aqui no Barão de Serra Negra diante da Portuguesa. O Rafael Santos vai ali pro gol, faz um sinal de ok pro árbitro. Paulinho é quem se apresenta ali para fazer a cobrança do pênalti para o 15 de Piracicaba. Temos 4 minutos do segundo tempo, 1-0 aqui para o 15. No centro do gol, Rafael Santos. Paulinho vem para fazer a cobrança. Já autorizado, partiu, pé direito, Paulinho. Gol! E é do 15 de Piracicaba, de pênalti. Paulinho, camisa 10 da equipe, aos 4 minutos, faz 2-0 para o time piracicabano.
A galera se manifesta, vai junto com o Paulinho por esse ângulo lateral. Você confere de novo, arremate com o pé direito. Rafael Santos para o canto esquerdo e a bola para o outro canto. De pênalti, Paulinho faz 2 para o 15 de Piracicaba, 0 para a Portuguesa. Paulinho é rei aqui em Piracicaba, número 10 aí do 15, né? Já joga um bom tempo aqui, joga firme. 15 voltou como terminou. Lateral batido. Paulo Henrique com Edno. Paulo Henrique de novo fez o cruzamento. Olha o Ortigosa. Gol da Portuguesa. Matheus Ortigosa, com muita reclamação do goleiro Roberto, dos jogadores do 15, dizendo que ele usou a mão, o braço no arremate, o atacante da Portuguesa, no primeiro lance dele na partida. A Portuguesa faz o seu primeiro gol aqui no Barão de Serra Negra. Veja de novo o cruzamento. A cabeçada do Matheus Ortigosa, o Roberto dá um tapa com o braço esquerdo, chega para definir o lance. Matheus Ortigosa, por outro ângulo, você revê o gol da Portuguesa de novo. Ela passa pelo zagueiro Ayrton, o Roberto salva e o Matheus Ortigosa, a bola bate no braço esquerdo do jogador da Portuguesa e acaba entrando. Aí o gol da Portuguesa, primeiro lance dele na partida, no jogo. Agora 1 para a Portuguesa, 2 para o 15 de Piracicaba, mas com muito... Pois é, né? Com a mão ali, o Ortigosa fez esse gol da equipe da Portuguesa, mas acabou não servindo muito porque a Portuguesa foi derrotada. Vamos dar uma passada então na situação de momento dos grupos do Campeonato Paulista. O grupo 1, vamos colocar no vídeo para você. O São Paulo é o líder com 17 pontos, em segundo o Mojimirim com 15, em terceiro o Ituano com 13, em quarto o RB Brasil com 11. Na quinta posição o São Bernardo com 8 pontos, é o lanterna do grupo. No grupo 2, o Corinthians tem 19 pontos, em segundo a Ponte Preta com 15, em terceiro o Audax com 10, em quarto o São Bento com 9. O Rio Claro é o quinto colocado, lanterna deste grupo com apenas 8 pontos. A situação do grupo 3, o Palmeiras é o líder com 18 pontos, em segundo a Portuguesa com 10, em terceiro o Botafogo de Ribeirão Preto com 9. Na quarta colocação, Linense com 6, em quinto Marília, lanterna do grupo com apenas 2 pontos. E finalmente no grupo 4, o Santos é o líder com 20 pontos, o 15 de Piracicaba é o segundo colocado com 10. Em terceiro, o Capivariano com 9. Na quarta posição, a Penapolense com 9 pontos. E na lanterna do grupo, o Bragantino com 6. A próxima rodada do Paulistão 2015... Aliás, próxima rodada não, a sequência da rodada. Nós teremos nesta quarta-feira o Audax enfrentando o Mojimirim. O Capivariano jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Corinthians e São Bernardo jogam hoje às 10 da noite. O clássico Santos e Palmeiras na Vila Belmiro também nesta quarta-feira às 10 da noite. E amanhã outras 2 partidas fechando essa nona rodada. O São Paulo jogando contra o São Bento, no Morumbi às 7h30. E a Ponte Preta jogando contra o Ituano às 9 da noite. São os jogos que ainda restam justamente nesse campeonato paulista em 2015, né? Jogos da rodada número 9. Vamos a mais um rápido intervalo, daqui a pouco vamos falar de campeonato alagoano, vamos falar de Copa do Nordeste. Tivemos 2 partidas ontem, jogos envolvendo os clubes de Alagoas já a partir desta quarta-feira e tem muitas informações para que a gente possa trazer, destacar aqui no Canal Esportes ainda desta quarta-feira. Não sai daí, voltamos já. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 2503. Meu cerebelo, eu sei porquê, faz mais sinapses quando te vê. Tem USB, ULT, tem CVT e super câmera de ré.
adora tirar fotos com os amigos. Mas ele sabe que nem toda foto é legal. O time do ataque gosta de fazer filmes e fotos estranhas, de crianças sem roupa ou fazendo coisas que as machucam. Se alguém tentar fazer isso com você ou te convencer de que é legal, diga não. E conte para alguém em quem confia. Ou ligue para o número 100 e denuncie tudo para quem atender. Fique atento também ao compartilhar suas fotos na internet. Não se exponha. Defenda-se. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo, vamos sem perder tempo trazer as manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. E que você já sabe, todos os dias estamos aqui sempre repercutindo as principais manchetes da Gazeta, né? De terça a sexta, já que a Gazeta circula aqui na nossa capital de terça a domingo. Como nós não temos canal Esportes no final de semana, então de terça a sexta nós estaremos sempre aqui mostrando as manchetes, os assuntos de destaque da Gazeta para você. E na manhã desta quarta-feira, dia 11 de março, os destaques da Gazeta são esses. Vamos ver. CSA e Asa iniciam luta por título do primeiro turno. Clubes já fizeram 3 jogos este ano com bastante equilíbrio. Uma vitória do Asa, 5-4 aqui em Maceió. Uma vitória do CSA lá em Arapiraca e um empate, né? E um empate. Então, é essa a situação. Eu com toda sinceridade, acho que vai ser outro jogo equilibrado. As duas equipes são muito iguais. Eu acho o CSA muito igual, assim, em termos de qualidade. Eu não estou fazendo aqui comparativo de peças, né? Peça por peça. Eu estou fazendo no contexto geral. Eu acho muito igual o CSA e o Asa. Eles hoje, no papel, né? Em termos de elenco, eu diria que estão praticamente no mesmo nível. Apesar do Asa estar montando um elenco para a disputa de uma competição duríssima que é a Série C, né? Mas no mesmo nível, poderia dizer assim. Acima deles, aqui em Alagoas, eu sei que você em casa quer saber disso, na minha opinião, o CRB. O CRB está com mais time. Hoje, no futebol de Alagoas, é o time que eu poderia dizer assim, que tem mais peças, com experiência, com qualidade, no papel. Isso não quer dizer que na prática vai ter algum peso, não. Pode ser que tenha, a tendência é que tenha, mas no futebol, falar em tendência é utopia, né? Você falar em tendência no futebol. Porque existe previsões que acabaram caindo por diversas vezes e vai continuar caindo no futebol. Não existe aquela questão da segurança quando você, ou uma ideia exata da coisa no futebol. Então, em termos de elenco, CSA e Asa acho que são duas equipes iguais, por isso do equilíbrio desses confrontos já realizados até aqui, agora acredito que não vai ser diferente. E a situação em termos de escala no futebol de Alagoas, eu vejo o CRB à frente hoje em relação ao CSA e ao Asa, em elenco, né? Agora na prática, precisamos ainda ver muito mais desse time do CRB. Azulão e Alvinegro travam duelo de ida no Repelé hoje à noite.
Na parte superior da Gazeta você encontra o ex-jogador Zidane poderia assumir o Real Madrid na próxima temporada, disse ontem o jornal catalão, um dos mais respeitados, Mundo Deportivo. O lateral Danilo do Porto, você viu aqui, ficou desacordado no jogo de ontem pela Liga dos Campeões da Europa contra o Basel, no choque com o goleiro, né? Acabou caindo ali, bateu muito forte a cabeça ali, a região da nuca, e caiu desacordado, precisou ser retirado pelos médicos. Azulão com uma mudança e alvinegro com retornos. Esse, pelo menos, é o perfil em termos de peças que chegam para reforçar as equipes de ASA e CSA para o duelo desta noite. Para o CSA, apenas uma mudança. Afonso, que já vinha jogando todos os jogos, mas pode, inclusive, ser o substituto do Zé Paulo, né? Jogando na frente ao lado do Damião. Mas o Nedo Xavier ainda não definiu aquele jogo de esconde-esconde que estamos acostumados a ver. A situação do ASA, em termos de novidade, é a volta do volante Max Carrasco, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Muricy, mas o mistério permanece também na equipe do ASA. A provável formação aqui do CSA com Jefferson, Márcio, Breno, Turhan e Paulinho, Pierre, Sorin, Eliezer e Elvis, Afonso ou Zé Paulo e Reinaldo. O ASA deve começar a partida com Marcão, Gabriel, Lucas Bahia, André Nunes e Fábio Alves, Cal, Max Carrasco, Alex Henrique e Didira, Jean ou Valdívia e Valdanes. Esse é o time do técnico Vica que pode entrar em campo hoje à noite. Aqui ainda na Gazeta, sem Moraes, CRB segue para encarar o Bahia. Nós trouxemos a informação que o Moraes estava lesionado e daqui a pouco nós vamos dizer aqui, me parece que o Moraes vai passar pelo menos 15 dias fora com o resultado da ressonância magnética. O treinador Ademir Fonseca faz ajustes no último trabalho hoje. A delegação viaja às 4h20 da tarde, com destino a Salvador, onde enfrenta amanhã o Bahia. Duelo decisivo para o CRB, porque daqui a pouco nós vamos mostrar a situação de momento da Copa do Nordeste. Pato não joga contra o ex-time. Está chateado o jogador, inclusive, por isso. O jogador Pato, emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, não pode enfrentar o rival por conta de uma multa contratual de 5 milhões, se isso acontecer. Eu não sei até quando o futebol vai continuar até quando o futebol vai continuar amarrando tanto essas besteiras, que eu acho isso aí uma idiotice tremenda. Um cara não poder jogar porque passou pelo clube, porque tem contrato, porque está emprestado, porque tem uma multa. Isso é a maior idiotice, rapaz, com toda sinceridade. Perde o brilho do futebol. São Paulo vai ser desfalcado aí, vai ficar desfalcado por causa de uma situação contratual que não tem nada a ver com o que interessa para o torcedor, que é o futebol em campo, que é bola no pé, aquela coisa nas 4 linhas. Esse negócio de contrato, de cláusula, isso aí está deixando o futebol cada dia mais chato, pode ter certeza disso. Alexandre Pato está triste, não fui eu não, hein? Alexandre Pato está triste por não poder enfrentar o ex-clube. Atacante critica acordo, mas ontem o atacante criticou pela primeira vez o veto. É triste não poder jogar um jogo tão especial como esse. Esses motivos contratuais estão fora do futebol verdadeiro, tá vendo? Bate com isso que eu coloquei. Fora do futebol verdadeiro. Não interessa esse tipo de coisa, gente. Coruripe recebe o Sport no Gerson Amaral. Tem detalhes aqui desse duelo de hoje à noite. Jogo muito duro para o Coruripe, que vem de derrota, perdeu para o Sampaio Correia pelo placar de 5-3. E essas são as manchetes da Gazeta que você acompanha nos semáforos, você compra nos semáforos, nas bancas, ou recebe em casa se tiver assinatura, para poder acompanhar justamente esta situação. Olha, nós sempre trazemos aqui, vez ou outra, no canal Esportes, imagens, mostramos momentos de pessoas de atletas que marcaram história no futebol. E não poderia ser diferente aqui no programa de hoje, né? Nós separamos alguns momentos daqui a pouco de alguns atletas e que daqui a pouco você vai poder acompanhar aqui no canal Esportes, tá? Vamos dar sequência aqui a respeito das notícias dos clubes de Alagoas. Vamos colocar no vídeo mais uma vez. CSA e ASA abrem finais do primeiro turno. Lembrando que essa decisão, essa matéria aqui do Globo Esporte já diz, inclusive, que o campeão vai ser distribuído, vai ter a distribuição nos grupos do segundo turno do Campeonato Alagoano, pela posição no qual se encontra. O primeiro vai para o grupo do Coruripe, né, que foi campeão alagoano ano passado, e o segundo vai para o grupo do CRB, ou seja, o vice-campeão cai no grupo do CRB no segundo turno do Campeonato Estadual. Então a situação para o confronto desta noite é de muito equilíbrio, é com essa expectativa que tudo isso está sendo trabalhado, tá certo? E a respeito do CRB, com a condição do Moraes, né? Está aqui a matéria também, né?
do Globo Esporte, com lesão na coxa. Moraes deve ficar 15 dias em tratamento médico no CRB. Além do meia, o atacante Dudu e lateral direito Maranhão também estão em tratamento no departamento médico alvirrubro. Previsão é que os dois sejam liberados até sábado. Moraes, que foi vetado para o jogo contra o Bahia. Tá aí, o Nenel, um dos principais jogadores do CRB para a temporada, mais uma vez ficará fora, está machucado. O atacante Dudu também é mais um. Está entregue ao departamento médico, no departamento médico do CRB, e o Maranhão, lateral, esse daí de destaque, também vai desfalcar o CRB para a sequência da competição. Tá certo? Ontem tivemos pela Copa do Nordeste, vamos trazer aqui alguns resultados da Copa do Nordeste, até porque a Copa do Nordeste também está em movimentação. Tivemos 2 partidas, abrindo assim mais uma rodada da Copa do Nordeste. A primeira fase foi a 5ª rodada da competição e nós vamos colocar aí no vídeo esses resultados. O Ceará voltou a vencer, venceu o River jogando em casa por 1-0 e o Sampaio Corrêa derrotou o Socorrense de Sergipe pelo placar de 2-1. A situação da Copa do Nordeste ainda vai ter andamento nesta quarta-feira e amanhã, né, teremos jogos quarta e quinta para poder encerrar mais uma rodada, a rodada de número 5, onde já começa a ficar aí em clima de definição para alguns grupos essa situação. Vamos dar uma olhadinha então como ficou a classificação com os jogos realizados ontem, com essas 2 partidas. Vamos dar uma passada nos grupos para você ficar por dentro a partir de agora. Vamos lá. O Vitória, líder com 9 pontos, líder do grupo A. O América de Natal é o segundo colocado com 6. O Serrano é o terceiro com 4. Confiança é o lanterna do grupo também com 4 pontos. Nós teremos nesta quarta-feira Serrano e Vitória. E o Confiança jogando contra o América de Natal. Um jogo às 7h15 da noite e outro jogo às 10 neste grupo A, né? Os jogos do grupo A. Pelo grupo B, o Sport é o líder com 7 pontos, o Sampaio Corrêa é o segundo com 5, em terceiro o Cururipe com 3, em quarto o Socorrense com 2. A vitória do Sampaio Corrêa ontem fez a equipe do Maranhão passar o Cururipe em número de pontos. Então isso significa que para o Cururipe hoje, por uma questão de sobrevivência na competição, é de fundamental importância que a equipe vença o Sport. Tivemos esse 2-1 em cima do Sampaio Corrêa em cima do Socorrense. E hoje nós teremos à noite, às 10 da noite, no estádio Gerson Amaral, o Cururipe jogando contra o Sport Recife. A situação do grupo C, Salgueiro, líder, 6 pontos. O Náutico é o segundo colocado com 5, em terceiro o Motoclube com 5 pontos. O Piauí é o lanterna do grupo, tem apenas 3. Piauí e Salgueiro jogam hoje, às 8h30 da noite, no estádio Albertão. E amanhã o Náutico joga contra o Motoclube, na Arena Pernambuco. Grupo D, a vitória do Ceará ontem deixou a equipe na liderança, passando o rival Fortaleza, tem 9 pontos. Fortaleza é o segundo com 8, em terceiro o River com 5. Ainda tudo indefinido nesse grupo, né? Vai para a última rodada. E na lanterna já eliminado o Botafogo da Paraíba com 1 ponto. O Ceará venceu o River por 1-0, Botafogo da Paraíba e Fortaleza jogam hoje à noite. E o detalhe é que se o Fortaleza vence, ele reassume a liderança desse grupo D. E finalmente o grupo E, que é o grupo do CRB. O Bahia é o líder com 10 pontos, o CRB é o segundo com 5, em terceiro o Campinense com 4, o Globo é o lanterna do grupo, tem apenas 2. A situação desse grupo é a seguinte, nós teremos amanhã as 2 partidas, o Globo jogando contra o Campinense e o Bahia jogando contra o CRB. O que é que ocorre? Se o CRB vence o Bahia, o CRB ele tem uma oportunidade, né, de chegar a 8 pontos e encosta no Bahia. E independente do que aconteça entre Campinense e Globo, ele não vai perder essa segunda posição. Se o CRB perde para o Bahia e o Campinense, porventura, vence o Globo, aí o Campinense reassume justamente a segunda colocação desse grupo e aí o CRB vai ter que decidir a vida dele aqui jogando em casa, contra o Globo. Vai decidir a vida dele aqui, tá? A situação do CRB é confortável? É, muito confortável. Por quê? Nós não podemos pensar em uma outra situação aqui que não seja a vitória do CRB em cima do Globo aqui dentro. Contra o Bahia é diferente, o Bahia é o favorito. Hoje, amanhã, o Bahia é favorito. Não dá para que a gente possa pensar diferente numa situação como essa. Mas o CRB conquistando a vitória também ganha moral na competição e praticamente encaminha a sua classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. E sabendo dessa responsabilidade, o goleiro Júlio César, do CRB, utilizou até mesmo essa declaração aqui, que chega até a ser uma declaração forte,
chegou a hora do CRB realmente mostrar a cara. Ou seja, o Júlio César ele só faz reforçar isso que nós já estamos observando, que o torcedor que não é bobo passa a observar também, passou a observar. O CRB não está rendendo o que se espera. Então, quando ele utiliza esse discurso dizendo que chegou a hora do CRB realmente mostrar a cara, é porque ele sabe que esse elenco do CRB, no papel, passa uma confiança que até então, na prática, não teve. Não mostrou. Goleiro prevê jogo aberto diante do Bahia e ressalta que partida contra o Tricolor está sendo encarada como uma final de campeonato. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente para o CRB conquistar a classificação. Para não alimentar ainda para outros concorrentes esta possibilidade de classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. Por que é importante pensar em classificação numa competição como essa? Primeiro, pelo que a competição oferece ao campeão o direito de participar da Copa Sul-Americana. E depois, no aspecto financeiro, já que existem cotas sendo estipuladas e cada cota, por exemplo, existe a cota de participação na primeira fase, existe uma cota para passagem nas fases seguintes e o CRB não vai querer ter esse prejuízo em ficar fora justamente diante de uma possibilidade dessa que tem de conquistar a classificação. Considerando que, em termos de elenco, Bahia e CRB são os mais fortes do grupo. Porém, no jogo contra o Campinense, na semana passada, eu, particularmente, achava até que o CRB poderia voltar com a vitória. Mas o que nós vimos em campo foi, mais uma vez, uma exibição muito abaixo do que se espera desse time do CRB. Por isso que encaixa muito bem essa situação da maneira como o CRB está sendo tratado. E para a gente fechar o canal Esportes de hoje, já estamos aqui já no andar da situação, né? Bem corrida a coisa hoje. Atacante Afonso treina entre os titulares e deve ser titular mesmo. Treina entre os titulares, deve ser aí o companheiro de ataque aí do CSA, né? No CSA do jogo desta noite, né? O Neto Xavier sai uma mudança no time para o jogo desta quarta-feira contra o Asa. Recuperado de lesão, o atacante Afonso treinou no coletivo desta terça entre os titulares no lugar de Zé Paulo, que trabalhou na equipe reserva. O volante Thiago Conceição e o lateral direito Nego estão vetados para o primeiro jogo da final da Copa Alagoas. O lateral esquerdo Fabiano voltou a treinar e deve compor o banco de reservas. Afonso tem boas recordações do clássico contra o Asa. No jogo da fase de classificação entre os clubes, no primeiro turno, ele marcou de cabeça e garantiu o empate no Rei Pelé. O atacante não atuou no jogo no jogo do último domingo, por ter sofrido a lesão no tendão de Aquiles. Você lembra de Gabriel Batistuta, El Batigol, jogador da Argentina? Marcou história também na década de 90, um dos grandes atacantes da história do futebol argentino, sim. E todas as vezes que falam justamente em Batistuta, nós lembrávamos que o cara tinha faro do gol, né? Falou em Batistuta, tanto é que foi batizado de Batigol mesmo. Vamos ver então detalhes desse grande atacante que marcou época também da história do futebol na década de 90. Vamos ver. Porta in vantaggio la Fiorentina, ancora lui. È effettivamente un giocatore a cui non si può dare spazio. Vedete la soddisfazione di Ranieri, la gioia di Batistuta, il suo gran tiro.
Pois é, só para reviver justamente momentos marcantes da carreira de Gabriel Batistuta, um dos grandes nomes do futebol argentino. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje. Vem aí na sequência da programação Cortando com Ariel Fernandes. Amanhã nós vamos repercutir como será justamente o desempenho, como foi o desempenho de Alagoas nesses duelos aí da Copa do Nordeste com o Coruripe hoje à noite enfrentando o Sport e a primeira partida da decisão da Copa Alagoas entre CSA e Asa na noite de hoje no estádio Rei Pelé. Acompanhe as nossas reprises pela internet, pelo nosso canal através do YouTube ou no decorrer do dia aqui na programação da TV Mar Canal 25. Um forte abraço para você. Até amanhã.